E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui? Teve um cliente que pediu para mim para eu fazer um conteúdo ou disponibilizar um robô de gradiente linear que fizesse a leitura da ordem que ele abrisse. Ou seja, quando ele abrisse uma ordem de venda, o robô montasse um grid de venda. Quando ele abrisse uma ordem de compra, o robô montasse ali um grid de compra. E, na verdade, o nosso robô de gradiente, ele já pega ali, você pode colocar para ele enviar uma ordem limite num preço X ou uma ordem stop. Você pode colocar ali, eu quero que ele envie uma ordem no preço de 123,150 aqui de venda e no 22,700 aqui de compra. E aí, quando chegar aqui, ele vai pegar a ordem e vai montar o grid com base nisso. O nosso robô de gradiente, ele já faz isso. Só que o que o cliente quer é um robô que faça a leitura da ordem que eu abri aqui pelo chat trade, pela boleta. Eu fiz aqui um código e tem um macetinho, cara, para você poder ter essa função disponível para você. Eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você curte o nosso canal, se você é abençoado pelo material que a gente produz aqui, cara, não esquece de curtir o nosso vídeo, de comentar, de se inscrever aqui no canal. Eu agradeço muito a força que todos vocês dão aí nos comentários e tal, nas curtidas. Valeu, tamo junto, bora pra cima. E eu vou mostrar para vocês aqui então como que você pode ter um robô de gradiente linear que vai pegar a ordem que você abre através aqui do chat trade quando você compra e vende ao mercado, beleza? Cara, o robô é muito simples, não tem muito segredo. A gente já tem um vídeo sobre isso no canal aqui, no qual eu monto um robô de gradientes, explico para vocês como é que funciona tudo certinho, já com base num vídeo que a gente já tem aqui no canal. Só vou dar um overview aqui, passar por cima, dar uma paginada bem rápida aqui com vocês, tá? Então, a gente fez a criação de um robô de gradiente que reconhece a ordem enviada manualmente. Foi adicionado um parâmetro de distância de take profit, o próprio nome já diz, né? Eu tenho a distância do grid, então eu posso montar um grid aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, mas eu não quero que a ordem fique no tamanho do grid. Eu quero ter, por exemplo, um grid de 50 pontos com take profit de 25 ou de 100 pontos, por exemplo, tá? Então existe essa possibilidade de você fazer isso. Depois a gente tem aqui o horário de day trade, que é o horário no qual ele vai encerrar todas as posições. E depois foi adicionado um parâmetro de stop financeiro. Às vezes você quer colocar um stop lá de R$ 500 e quer deixar o robô rodando, ou de R$ 1.000, sei lá, quer deixar ele trabalhando ali. Então ele vai colocar esse stop financeiro, conforme ele for aumentando a mão, ele vai corrigindo o stop, conforme ele vai aumentando o tamanho da posição e o stop financeiro, beleza? Bem bacana essa função. Aí a gente tem aqui as variáveis, cara. Um robô de gradiente linear aqui, cara, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete variáveis. É brincadeira, né? Tipo, o Profit, ele tem essa vantagem, cara. Tipo assim, você paga para poder rodar a automação, você tem um custo efetivo quando você usa um módulo de automação no Profit, mas a vantagem, cara, é que é muito simples de programar as coisas aqui, se comparado com outras plataformas, como por exemplo a Trader Evolution, como por exemplo MetaTrader, como NinjaTrader, como qualquer outra plataforma, no qual você consegue automatizar suas operações. Cara, o Profit, ele é muito simples se comparado a elas. O meu robô de gradiente linear, que eu vou mostrar aqui a comparação de um para o outro, da Trader Evolution, ele tem quase 2.000 linhas de código. Esse daqui, ele tem 95, cara. Então, tipo assim, a discrepância é muito grande de uma coisa para outra, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês como que funciona. O gradiente na Trader Evolution funciona muito melhor. Eu particularmente acho isso. Eu acho, não tenho certeza, ele funciona muito melhor na Trader Evolution, cara. Porque aqui no Profit, por mais que a gente tenha a questão do tick a tick e tudo mais, na Trader Evolution a gente consegue fazer o código rodar de forma muito mais eficiente, tá? Fica muito mais tranquilo você rodar esse robô na Trader Evolution com a execução das ordens, o posicionamento, a montagem do grid e tudo mais. Fica muito melhor na Trader Evolution do que aqui no Profit, tá bom? O Profit, ele ainda, por mais que seja simples e tudo mais, mas ele ainda tem alguns gargalos que a gente acredita que serão trabalhados aí no futuro. Estão sendo trabalhados, já melhorou muito, muito mesmo, mas ainda tem uma caminhada aí para percorrer. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu começo com a variável tick, no qual eu vou guardar um incremento mínimo, e tenho aqui a questão do horário de day trade, né, para ele fechar as posições se passar aqui do nosso horário colocado nos inputs. Então vamos lá. Eu tinha colocado essa função aqui, se not has position, então cancel pend knowledge. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você está rodando o robô, e aí ele pega no alvo, certo? Ele pega ali os 50 pontos da sua primeira ordem, e ele não cancela as ordens de baixo. Ele deixa as ordens todas em aberto. Isso aqui serve para isso. Então eu te recomendo deixar isso aqui. Se ele não tem posição, para ele cancelar as ordens pendentes. Não sei porque que eu tinha comentado isso aqui, eu estava fazendo alguns testes. Aqui eu acabei comentando isso para ver como é que funcionava. Como que a gente vai pegar então o preço
de abertura da ordem para ele poder montar o gradiente a partir desse preço. Eu vou ter essa condição aqui. Se ele não estava vendido anteriormente, agora ele está vendido, então eu vou ter o meu N1, que vai ser o meu sell price. E se ele não estava comprado anteriormente, agora está comprado, eu vou ter o N1 como o buy price. N1, cara, é porque antes eu tinha N1, N2, N3, N4, N5, eram os grids que eu tinha colocado e eu simplesmente não mudei o nome da variável. É mais rápido, seria o nível 1. Né, do gradiente, seria o primeiro nível, por isso que é N1. Seria nível 1 do gradiente, que seria a primeira ordem aberta. Aí você pode colocar o nome que você quiser aqui. Eu só deixei esse N1 porque fica mais rápido. Olha o tanto de vezes que ele aparece no código para posicionamento das ordens, montagem dos grids e tal. Então, uma variável curta ajuda bastante. E aí, cara, o código depois é muito tranquilo. Eu faço a captura do preço de abertura da posição e monto o gradiente com base nisso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá bom? Se eu tiver comprado, eu vou ter o meu V-Position, que vai ser o Buy Position dividido por contratos. Isso aqui eu uso para poder sempre ter o tamanho da minha posição dividido pela quantidade de contratos. E a minha posição aqui pelo robô sempre ser 1 para ele poder rodar o loop de forma eficiente para eu não ficar fazendo um monte de cálculo no loop. Então, por exemplo, se eu colocar ele com um contrato, ele vai montar o grid de 20. Se eu colocasse com 2, ele ia montar só 19, ele ia pular um nível e ia montar o grid com 19. Se eu colocasse 3, ele ia pular 2 e ia montar com 18, e assim por diante. Então, eu faço isso daqui, eu divido o meu buy position pela quantidade de contratos, justamente aqui no caso, para eu poder colocar ele para rodar o loop sempre com 1. Então, eu vou rodar o meu position até a minha exposição máxima, menos 1, e vou então montar o grid, o meu N-grid, que é o meu número do grid. Ele vai ser a minha distância inicial, menos a distância dos níveis vezes o tick. Aqui, ó, que é o incremento mínimo, vezes I. Cara, é muito simples. É muito simples isso aqui. E aí, a condição que eu tenho é, se o meu fechamento for maior que o meu grid, eu envio uma ordem limite no meu grid, que vai ser a variável contado. Então, por exemplo, aqui, cara, isso é básico, né? Eu vou ter aqui o meu preço no 22.800, então eu vou pegar o 22.800, que vai ser o meu N1, e vou subtrair a distância, que no caso aqui, ó, a distância entre índices vai ser 10 vezes o tick, vai dar 50 aqui no índice, vezes I. Então, quando eu tiver aqui exposição máxima 1, eu vou colocar, ele não vai colocar nada, porque vai ser 1 menos 1 dá 0. Aí depois, quando tiver no 2, ele vai colocar 1, 50. Aí ele vai colocar aqui no 800, 750, depois 700, depois 650, depois 600, 550. 500 e assim por diante. Ele vai posicionando as ordens de compra conforme o cálculo do meu grid e na quantidade de contratos que eu desejo. E depois a gente parte para o posicionamento das ordens de saída, né? Toda vez que eu pego uma ordem, eu vou fazer o meu loop de 0 até o meu position mais 1, porque eu tenho a minha posição de entrada, então eu quero colocar uma ordem para minha posição de entrada também. Beleza? Eu faço o cálculo do grid, aqui eu tenho profit menos a distância do tick e tal. E pessoal, isso aqui tá o código aberto aqui, só vocês copiarem. Deixa só eu esticar um pouquinho mais aqui para vocês poderem ver também a ordem de stop, porque eu peguei o stop financeiro. Esse aqui é o diferencial desse código, tá? Ele tem um stop financeiro, então você pode aplicar o stop financeiro. Aqui no caso está adaptado para o índice, mas é só você fazer o cálculo para o dólar ou para ações, tá bom? Isso aí não faz nenhuma diferença. Eu coloquei aqui, ó, o posicionamento total da ordem de stop. Então, quando você está com um contrato, o teu stop lá em cima ou lá embaixo no final do grid, ele tem que estar com a quantidade de contratos que você está posicionado, né? Se você está com 5 contratos, o teu stop tem que estar com 5. Se você está com 6, ele tem que estar com 6 também. Se está com 1, ele tem que estar com 1 lá em cima. Então, ele vai atualizando o stop sempre que a tua posição é alterada, beleza? Aqui, eu coloquei um stop financeiro, que se ele for diferente de 0, ou seja, se você colocar aqui um stop, que no caso é em reais mesmo, eu quero 500 reais que seja o meu stop, quero que 1.000 reais seja o meu stop, então você vai pôr 1.000 aqui. O que o código vai fazer então? Se o teu stop financeiro for diferente de 0, beleza? Ele vai calcular o preço no qual ele vai posicionar a tua ordem de stop, beleza? Então vai ser o teu stop financeiro dividido por 0,2 vezes o position, que é o quê? É o tamanho da sua posição dividido por quanto cada tick do índice corresponde, tá? Aqui no caso, não seria cada tick, seria cada valor do índice. Então, o índice, ele mexe de 5 em 5, certo? A cada 5 que nós temos R$ 1. Então, eu tenho que dividir isso por 5, porque a cada nível eu tenho a variação de 5. Eu não tenho variação de 1, nem de meio, igual no dólar, eu tenho variação de 5. Então, cada ponto, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, no 22.800, o outro tick acima é 22.805. Então, eu tenho 801, 802, 803, 804, 805, certo? Eu pego isso aqui, essa variação de 5 me dá R$ 1. Então, eu divido esse R$ 1 por 5 para saber quanto foi essa variação a cada ponto. Então, no 81 ele variou 20 centavos, no 82, 20 centavos,
83, 20 centavos, 84, 20 centavos, 85, 20 centavos, que totalizando me dá R$ 1, entendeu? Por isso que eu divido ele aqui por 0,2 vezes a minha posição, entendeu? Então, tipo assim, se eu tiver com 5 contratos, vai ser R$ 5. Se eu tiver com um contrato, vai ser R$ 1. Eu sei que talvez possa parecer um pouquinho cabuloso, mas é uma matemática bem simples, bem tranquila, não tem muito segredo. Você vai pegar o teu stop financeiro que você colocou lá nos parâmetros de input, lá em cima, e você vai dividir esse stop pelo valor que cada tique, cada variação do ativo, né, representa. E aí você vai chegar na diferença de quantos pontos aquilo ali representa, entendeu? Por exemplo, se eu quiser ter um stop de R$ 500, com um contrato, eu preciso a cada 500 pontos eu tenho R$ 100, então eu preciso de 2.500 pontos para estopar com R$ 500, beleza? Agora, se eu tiver com 5 contratos, eu divido isso por 5, então 2.500 dividido por 5 vai dar 500. Então eu preciso de 500 pontos para estopar R$ 500 com 5 contratos. E aí ele vai fazer esse cálculo através disso daqui. Rafa, por que que eu não divido pelo tique ou multiplico pelo tique ou qualquer coisa? Porque apesar dele variar de 5 em 5, eu tenho que fazer o valor real da variação e não do tique, tá bom? Então, se você quer saber aonde posicionar a tua ordem conforme o valor financeiro, é só você fazer isso aqui, ó. Você coloca lá o input, valor financeiro de 500 conto, sei lá, ou de X valor, eu quero um stop financeiro de R$ 50 por operação. Aí você vem, coloca aqui o teu stop financeiro e divide por 0,2 vezes o tamanho da sua posição. E aí você vai ter o cálculo de quantos pontos você vai ter para poder ter aquele stop conforme a sua posição. E aí você vem e coloca uma posição de stop do seu preço de entrada, subtraindo isso aqui, confirma com a quantidade do offset e põe o tamanho da sua posição. E aí, se ele estiver zerado, ou seja, se eu não quiser usar um stop financeiro, eu tenho então o posicionamento da minha ordem de stop no final do grid. Se eu tiver um grid de 10, eu vou posicionar a minha ordem lá no nível 11, entenderam? Lá no final do grid, para ele poder pegar todas as ordens, e o meu stop, sei lá, no final do grid, beleza? E, cara, para venda é a mesma coisa, tá bom? Eu tenho o meu position aqui, que é o meu sell position dividido pela quantidade de contratos. E aí, para mim fazer a montagem das ordens, eu tenho o meu V position até a minha exposição máxima -1. Aí eu faço a montagem do grid aqui e tal. Não tem segredo. O loop de posicionamento de ordens também é a mesma coisa, de 0 até o V position -1. Eu vou mostrar para vocês ali depois. Eu vou abrir as ordens aqui para vocês poderem entender, beleza? E aqui tem o posicionamento das ordens do stop financeiro também, que é a mesma coisa, obviamente, só que eu mando um buy to cover stop e aí faço a soma aqui da posição. Como eu tô vendido, tô vendendo em cima, a minha ordem vai ficar lá em cima de stop, beleza? E não tem segredo, galera, é isso aí. Código bem simples, bem tranquilo de você poder entender. E, cara, esses códigos de gradiente, eles são bons para você poder treinar a sua ideia de loop. É um exercício bom para você poder fazer isso, para você treinar o loop, para você entender como que funciona, o funcionamento de cada um deles. E aqui eu tenho um blocozinho de debug que eu deixei aqui, eu vou deixar aqui só para vocês poderem, se quiser copiar isso aqui também, né, uma questão de plot e tal, para saber quais são os valores, eu uso ele aí de forma constante na montagem das estratégias e dos indicadores, beleza? Então, amiguinhos, é isso aí. Eu vou deixar o código aqui, eu vou passar o código aqui bem lentamente para você poder copiar, caso você não queira adquirir o Drive. Se você quiser adquirir o Drive, esse código aqui vai estar disponível lá no nosso Drive, tá bom? Você ajuda a gente bastante aí na caminhada, você prestigia o nosso trabalho fazendo isso. Eu agradeço demais a todo mundo que dá essa força e suporte. Vocês são de fundamental importância para que a gente continue o trabalho, beleza? Tamo junto, brigadão aí. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, cara. E aí, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem no Drive, eu vou abrir aqui o Taurus, só para vocês poderem ver como que tá a performance dele hoje, cara, no dólar 4R, que é o que a gente está operando. Vou pegar aqui o ticket WO 4R. Olha só que doideira. Olha como que tá a estratégia hoje, cara. Ela roda muito, ela roda bastante contrato, ela faz muita operação aqui no 4R. Como o dólar tá muito volátil, então, cara, ele tá pegando, meu, na paulada mesmo, tá fazendo muita operação. É claro que se você colocar como ordem limite, que é o que eu recomendo que você faça, ele não vai fazer todas essas operações, tá bom? Então haverão operações aqui que ele não vai fazer naturalmente, que o preço não vai voltar para pegar a sua ordem, mas isso acontece, cara, em 5% no máximo das operações que elas não são abertas por causa disso, tá bom? Pelo fato de você estar usando ordem limite. E aí o que que acontece? A gente tem aqui 86,7% de acerto, cara. 86,7% de acerto. Tá aqui o histórico das operações. Ele não calcula o tempo das operações porque está no gráfico REM e é um ponto para cada operação. Então ele só calcula mesmo um stop, porque é um box contra. Então ele abre a posição, e aí quando vira um box, a gente tem o time do box virando. Então ele sabe quanto tempo levou
de um rank para o outro. Por isso que às vezes tá esse tempinho, esse tempo pequenininho aqui, por conta disso. Olha a curva de patrimônio, isso aqui é só hoje, tá? Só hoje. Se a gente pegar o semanal, deixa eu jogar o semanal aqui pra gente poder ver como que tá rodando. Percebam que, cara, ele só aumenta a curva, é uma curva literalmente ascendente. Esse aqui é o setup Taurus, um setup exclusivo pro dólar, operando no modo Ultra Scalper. Ele vai pegar 1 ponto de take e 3,5 pontos de stop. Cara, a assertividade da semana, 85%. Tá bom? Tá fazendo 2,3 de fator de lucro. Tá muito insano, tá muito bom. Recapitulando, não vai fazer todas as 690 operações, tá? Porque ele vai usar a ordem limite. Não recomendo você usar a ordem a mercado, porque o mercado lá tá muito volátil, mano. Tá uma loucura. Se a gente pegar o 4R aqui, olha só como que tem volume nesse mercado. Então não recomendo você utilizar a ordem a mercado, porque você vai pagar muito spread. Então é melhor você deixar de executar a ordem do que executar uma ordem com spread muito grande. E muitas vezes ela não pegar o seu take ali e você acabar sendo prejudicado por conta disso, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso robozinho de gradiente. Agora eu vou executar o robô de gradiente para você poder ver como que ele funciona aqui no Profit. E depois eu vou fazer o comparativo de como ele funciona lá na Trader Evolution. Cara, é o mesmo robô, ele vai fazer a mesma coisa. Cada um tem a sua limitação, tá? Só que eles vão fazer basicamente a mesma coisa. Aqui no Profit você precisa rodar ele em 4P, tá? Eu te recomendo rodar ele em 4P. Você vem aqui, ó, você cria o robô em 4P. Vamos ver nos parâmetros, percebe, cara, que é um robô básico do básico do básico. Tem aqui meia dúzia de parâmetros, bem tranquilos, são os contratos, a exposição máxima, que é o tamanho do grid que você quer, a distância entre esse grid e a distância do take profit. Então você pode ter um grid, como eu falei no começo, de 50 pontos, e um take profit de 25, você pode ter um grid de 100 pontos e um take profit de 50, de quantos pontos você quiser. E o horário day trade e o teu stop financeiro, se tiver zerado, ele vai colocar a tua ordem de stop no final desse grid, beleza? Se for um stop financeiro, conforme ele vai aumentando ou diminuindo a sua posição, ele vai ajustando o teu stop para o financeiro que você colocar aqui. Eu vou colocar 500, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona. Vou colocar também o grid como 10 aqui. E aí eu coloquei quantidade máxima bastante, só para garantir a execução de tudo. E, cara, no modo execução, eu recomendo você colocar o envio de ordens quando a condição for satisfeita. Porque a gente pode pegar uma situação diversa outra dele não ler o teu preço de entrada. Por algum motivo ele ficar travado, ficar bugado, e ele não reconheceu o teu preço de entrada. Então eu recomendo você deixar marcado aqui enviar ordens quando a condição for satisfeita. Na saída você não precisa pôr ordem louco e é isso daí. Vamos lá, vou editar aqui, vou dar play. Aqui no robô ele vai dar essa mensagem. Você pode prosseguir aqui, não tem problema. Por conta disso aqui, ó, alguma questão de tamanho da sua posição, ele pode dar algum problema em relação a isso, tá? Ele pode perder essa informação. Então, por isso que ele dá essa mensagem de erro. Então, a gente está aqui com o robô ligado. Como que você vai fazer para o robô ler a ordem que você abre manualmente aqui no Chart Trade? Você vai abrir uma janela de gráfico normal, tá? Essa aqui é uma janela de gráfico, eu estou aberto aqui. Aqui no seu Chart Trade, ó, ele vai estar, se ele estiver escondido, é só você clicar aqui, ele vai abrir. Você vem aqui, ó, na sua conta e você escolhe a carteira do robô de gradiente que você criou. Então, eu tenho aqui, ó, a carteira gradiente linear. Eu vou selecionar ela. Cadê? Deixa eu ver aqui o tamanho o nome da carteira, só para vocês poderem ver, ó. Carteira gradiente linear. Beleza? Eu escolhi aqui a carteira gradiente linear e eu vou abrir as ordens dentro dessa carteira aqui. Eu não vou abrir as ordens na minha conta de simulação nem na minha conta real normal padrão. Eu vou abrir as ordens dentro da carteira que eu criei para esse robô. E aí, quando eu abrir a ordem, o robô vai identificar que foi aberta uma ordem e vai montar o grid com base nesse preço de abertura, entendeu? Se eu abrir uma ordem aqui no simulador, ele não abriu nenhuma ordem aqui no grid. E o robô também não está posicionado. Então eu vou fechar essa ordem aqui, cancelar tudo e tal. Deixa eu zerar aqui a posição também só para a gente não vacilar. Vou dar play no robô. Beleza? Eu vou vir aqui na minha carteira de automação no gradiente linear e vou efetuar uma venda a mercado. Percebam que ele posicionou todas as minhas ordens. Por quê? Porque eu abri essa ordem na carteira do robô. Então, se você quer montar um gradiente linear com base na sua ordem que você envia a mercado, cara, esse daqui é o robô para você. Então, você faz o download desse arquivo lá do nosso Drive, vai lá, entra no Drive, faz o download do arquivo, eu vou colocar lá gradiente linear manual, tá bom? Tá aqui ó, o nome, ó, gradiente linear manual. Você importa ele para sua plataforma, coloca ele para rodar, liga o robô, tá bom? O robô tem que estar ligado. E você vai vir aqui, ó,
nas suas contas e você vai selecionar a carteira da automação que você criou com esse gradiente. Você coloca aqui gradiente linear e você abre as suas ordens aqui nessa carteira. E aí não faz diferença se você está rodando nos 5 minutos, no 1 minuto, no 10 minutos, no diário, qualquer time frame que você quiser, o gráfico pode estar aqui. Mas eu recomendo fortemente que você coloque o robô para rodar no menor time frame possível, que é o de 4P. Eu, como uso Ultra, posso colocar até no 1 segundo. Posso colocar em qualquer time frame aqui possível que ele vai rodar. Mas, se eu não me engano, o Pro, o menor time frame é o de 4 pontos. Ou então, se você tiver também o de 2 segundos, de 5 segundos, também não vai fazer uma diferença muito grande, mas pode ser que em um momento ou outro ele dê alguma divergência e demore para fazer a montagem do grid, beleza? Então, te recomendo colocar aqui no 4P. Você coloca a entrada para realizar o envio das ordens quando a condição for satisfeita. E aí você vai perceber que todas as vezes que você enviar uma ordem, independente do time frame, o robô vai fazer a leitura da sua ordem e vai montar o grid com base no seu preço de abertura, tá? E olha só onde que está a ordem aqui embaixo, ó, 2.500 pontos lá embaixo, ó. Aí olha só o que que eu vou fazer então aqui. Eu vou cancelar, vou fechar essa ordem e vou colocar ele para operar com 5 contratos para vocês verem, ó. Tá aqui embaixo, 2.500 pontos, beleza? Vou pausar, vou zerar todas as posições. Vou pôr aqui, ó, para enviar uma ordem com 5 e vou colocar o robô para operar com 5 contratos também. Executar o robô, beleza? Rodando, vou fazer uma compra mercado. Olha onde que ele vai posicionar o stop. Ó, o stop posicionado aqui no final do grid com 500 pontos. Lembra quando eu falei que ele faz a conta com 0,2 tal, vezes o tamanho da sua posição, e aí você vai encontrar com base nisso a quantidade de pontos a partir do seu preço de entrada que você tem que colocar para aquele stop financeiro com o respectivo tamanho da sua mão. Beleza? Não tem mistério, não tem segredo nenhum, cara. E aí, se você quiser deixar o stop financeiro zerado, obviamente você tem que pausar, tem que cancelar todas as suas ordens aqui. Você vem, se você deixar ele zerado, perceba que ele vai colocar a ordem lá. Opa, deixa eu colocar com um. Tá. Um contrato. Aí você tem que pôr um aqui também, né? Na boleta. Já tá rodando. Vou comprar. Ó, ele colocou lá no final do grid. Como o grid está de 50-50, tem 520 menos 50, 470. Beleza? Então, esse daqui é o robozinho de gradiente para o Profit. Você faz download desse arquivo aqui que está disponibilizado lá no nosso Drive, ou então você copia o código aqui para você poder ter para você, se você não é nosso cliente, se você não tem condição de adquirir o Drive, se você não quer, enfim, tá aqui didático, tá bom? Você vai criar o robô. E aí, para você enviar a ordem e o robô ler a sua ordem, entender que você está comprando ou vendendo, você vai fazer a execução da ordem aqui na carteira do robô. E aí o robô vai entender que você fez uma compra ou uma venda e ele vai ler a sua posição enviada aqui pela boleta do chart trade. Show? É assim que você consegue operar aqui no Profit um gradiente linear de forma manual através da boleta aqui do chart trade, beleza? Agora vamos ver como isso funciona lá na Trader Evolution. Nossa, o robô tá rodando aqui, tá girando, cara. Olha aqui. Meu Deus do céu. Então, sejam bem-vindos à Trader Evolution. Eu já tenho algum vídeo aqui já mostrando como que funciona esse robô. Eu já tenho algum conteúdo criado já aqui nesse sentido, aqui com vocês no canal. Eu vou deixar o vídeo elencado aqui. Então, eu vou só mostrar a diferença de execução de um para o outro, tá bom? E vocês viram lá os parâmetros do robô do Profit, depois eu vou fazer um comparativo. Mas eu quero falar para vocês que aqui na Trader Evolution, cara, o robô ele roda de forma muito mais eficiente. Percebam que ele vai posicionando as ordens, vai colocando e tudo mais. Cara, é muito rápida a execução aqui. É muito rápido. Depois, inclusive, eu tenho mais um vídeo que eu vou fazer com uma polêmica que é a estrutura desse robô. Eu fiz ele de forma totalmente manual, porque com loop, igual eu faço lá no Profit, demora uma média de 5 segundos para ele poder montar, cara, o grid, você acredita? E se eu fizer ele assim, de forma manual, ele monta o grid em menos de um segundo, então é muito rápido. A execução do robô, da performance dele é muito mais rápida fazendo tudo de forma manual aqui na Trader Evolution. Então vamos lá, eu vou fechar essa posição aqui, tá bom? Só pra gente poder... Cara, olha o tanto de negociação que ele fez aqui, ó. O tanto que ele girou, meu parceiro. Olha isso aqui, ó. Se liga nesse giro. Ele fez R$ 283
só nessa brincadeirinha aqui, ó, 102 operações. Tá aqui o histórico das operações e tal, que fica aqui, ó, 103 negociações. Cara, é muita coisa. Olha só esse giro insano que ele fez. E uma coisa que eu acho muito da hora na Trader Evolution é que você consegue colocar isso aqui, ó. Não, você consegue colocar imagem, você consegue mexer no gráfico, você consegue fazer um monte de coisa aqui, é aberto, né, cara? Então, é C Sharp, o negócio funciona, você consegue fazer muita coisa aqui. Então, é muito bacana essa versatilidade que você tem com a Trader Evolution. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pausar ela, eu vou limpar aqui o histórico de estatística para sumir esse grid para vocês poderem ver a abertura das ordens, tá bom? Vamos lá, tirar um pouquinho o zoom aqui, colocar no automático. Beleza? Então, aqui, ó, o que que eu faço? Eu ligo o robô, eu já tenho esse robô de gradiente linear e está disponível, inclusive, no nosso drive da Trader Evolution, tá bom? A gente tem um drive da Nelogica com todos os robôs, indicadores e tudo mais para Nelogica. Profit, Black Arrow, Vector, tá tudo disponível lá nesse drive. Você que adquiriu vai ter acesso vitalício a tudo. Agora a gente tem também um drive da Trader Evolution, tá bom? Porque é outra programação, é outra pegada, a plataforma é outra, é tudo diferente, cara. Então não tem como eu disponibilizar tudo do mesmo jeito, porque requer um trabalho muito maior eu fazer as coisas aqui para Trader Evolution. É muito mais trampo do que para o Profit. Como eu comentei lá, tem 100 linhas o código aqui, meu irmão, tem 2.000 linhas esse código, tá bom? Então é muito mais complexo do que simplesmente eu chegar lá e fazer 100 linhas de código, tá bom? Então vamos lá. Tô aqui com o robozinho de gradiente, eu vou dar play aqui, vou iniciar, pensando que ele já vai mostrar aqui qual que é a versão do robô de gradiente e tal, quantidade de contratos está configurado, o tamanho do grid, tamanho da minha posição, quantidade de operações e o financeiro que ele está rodando aqui, beleza? Deixa eu só mostrar os parâmetros. Vamos dizer aqui, ó, parâmetros da estratégia. Então eu tenho aqui a corretora e o tipo de conta, né? Se eu for rodar a conta demo, tem aqui, conta real BTG Genial, conta real para as demais corretoras. Eu tenho aqui a opção de fechar todas as ordens quando eu desligo o robô. E tenho também a opção de não fechar essas ordens, porque às vezes eu posso desligar para que ele fazer algum ajuste ou outro num parâmetro ou outro e dar play de novo para ele manter essa posição. Então, se eu deixar essa opção aqui marcada, ele não vai perder a posição que ele estava, ele vai continuar montando o grid com base naquele mesmo histórico de posições ali que ele estava fazendo antes, sem fechar a posição, beleza? E eu tenho aqui atualizar no fechamento da barra. É uma opção que eu coloquei para se você quer, por exemplo, rodar nos 5 minutos. Você pode aqui operar qualquer time frame igual lá no Profit também, tá? Não tem nenhuma diferença. Aqui ele vai rodar tique a tique toda vez que tem uma alteração no tamanho da tua posição. Então, se você compra ou vende, houve um tamanho na sua posição. Se você aumenta, se o preço vem e pega as tuas ordens do grid ou esvazia tua mão nas ordens de take do grid, ele vai atualizar o robô e vai fazer o envio de todas as ordens novamente, vai atualizar todas as ordens tudo certinho. Então você pode fazer isso somente quando você tem uma mudança na sua posição, ou você pode fazer isso na mudança da posição e no fechamento do candle. Então se você roda no gráfico de 1 minuto, por exemplo, ele vai fazer a cada 1 minuto. Se você colocar aqui 5 minutos, ele vai fazer a cada 5 minutos. Se você tiver no gráfico Renko, ele vai fazer toda vez que for formado um novo bloco de Renko. Isso aí fica aberto, deixa aberto para você poder escolher. É uma segurança a mais, mas é uma coisa também que vai pesar no processamento. Então, tipo, se você estiver fazendo alguma outra coisa, de 5 em 5 minutos ou de 1 em 1 minuto, ele vai dar uma travadinha, porque ele vai fazer todo o código, vai rodar tudo de novo, fazer tudo certinho para poder deixar tudo em relação ao posicionamento das ordens, beleza? E aí a gente tem horário de início e final aqui do robô, então às 18 horas ele fecha todas as posições e a partir das 9 ele abre novas posições. Tem aqui a quantidade de contratos e aqui, cara, é ilimitado, tá bom? Você pode operar com quantos contratos você quiser aqui. Se você quiser por 50 contratos. Eita, rapaz, que deu um tiro. Que tiro foi esse, meu amigo? Meu Deus do céu. Aconteceu alguma coisa com Lula. Misericórdia. Vamos lá. Rapaz, até travou o negócio aqui. Rapaz, até perdi o meio do negócio. Você pode operar com 50 contratos se você quiser por cada nível. Não vai fazer nenhuma diferença. Você só precisa estar liberado na plataforma e liberado na sua corretora. Ele vai colocar aqui. Então, tipo, tu não precisa contratar um módulo extra. Na verdade, você não precisa contratar nada para poder rodar esse robô aqui na Trade Evolution. Somente o nosso drive para você ter o robô e a plataforma na sua corretora para você poder ter a plataforma para rodar o robô. Beleza? E aí, além da quantidade de contratos, que é ilimitada, você pode rodar com quantos você quiser. A gente tem aqui a meta de gain e de loss. Então, você configura aqui. Só que aqui a gente tem a limitação de 10 níveis no máximo, porque é tudo manual. Ele não envia ordem com loop, igual é lá no Profit. Tá? Então, como é tudo manual, tem um limite de 10. Eu vou aumentar esse limite para 20 e disponibilizar no drive lá da Trader Evolution com 20 níveis.
A galera gosta de usar uma quantidade maior de níveis, então vai ser um pouco mais versátil, beleza? E aqui eu tenho alguns parâmetros a mais, diferente lá do Profit. Eu tenho a distância entre as ordens do posicionamento, então eu vou montar um grid aqui de 25 em 25. Se eu pôr 10, vai ser de 50 em 50, sempre em ticks isso aqui, tá? E aqui eu tenho a distância de take profit das ordens, a mesma coisa que lá no profit. Só que aqui eu tenho uma distância do take profit da primeira ordem. Então eu posso pôr a primeira ordem 20 ticks, no caso, a 100 pontos, 500 pontos. Eu posso colocar quantos pontos eu quiser para deixar o preço andando e trabalhando nesse grid. Lembrando que o take profit da primeira ordem em relação ao preço de abertura desse grid, tá? Ele não vai atualizando, ele não vai subindo, mexendo nada. Se você abrir uma ordem, por exemplo, no 23 mil, e você coloca com 100, ele vai ser no 23.100. E aí, meu amigo, ele vai fazendo o preço médio aqui, o teu preço médio vai sendo ajustado, tá? E a tua ordem vai continuar no 23.100, beleza? E aqui é a distância do stop em relação ao último nível. Então, por exemplo, teu stop está lá no final do grid, beleza? Teu stop no final do grid. E aí o que acontece? Você pode escolher colocar 100 pontos a mais, 50 pontos a mais, 200 pontos a mais em relação ao final do grid, para você ter um espaço maior para o preço trabalhar, beleza? Então, vou deixar aqui de 25 em 25 meses, vou aplicar. Agora com essa volatilidade, cara, eu vou comprar aqui, só para vocês verem, ó. Comprei, pronto, montou o grid, tá aqui montado as ordens. Vamos ver se ele pega algumas ordens aqui, só para a gente ver a velocidade da execução. Pessoal, então eu esperei ele dar uma diminuída nessa volatilidade que estava muito insana aqui, cara. Depois desse tiro para cima que ele deu de quase 400 pontos, para eu poder executar o robô, para a gente não ter nenhum gargalo na execução, não ter nenhum BO. Vamos ver aqui, vou pegar as configurações, eu vou desabilitar a configuração dele fazer de atualizar no fechamento da barra para ele atualizar só quando muda o tamanho da posição, tá bom? Então eu vou dar play aqui no robô, iniciei, olha, ele carrega aqui as informações, tá bom? Tenho aqui a nossa logo, bonita pra caramba. Então vou fazer uma ordem de mercado aqui, ó, vou comprar, comprei, papo tem tudo tá aí, ó. Tá feito, tá executado. Nosso robozinho rodando. Viram que ele montou o grid, cara, perfeitamente. Eu vou distanciar um pouquinho esse grid. Viu que eu parei o robô, ele cancelou todas as ordens e fechou a posição. Tá bom? Eu vou colocar esse grid aqui de 10 pontos, de 50, só pra gente, se der muita volatilidade, ele não ficar muito perdido, tá? Então vamos lá. Tá montado aqui o grid, vocês viram, cara, que é menos de um segundo. Quer ver, ó, eu vou fechar aqui a ordem, ó, fechei a posição. Quando é 30, eu vou comprar. Vamos lá, ó. Em 29, tá montado aqui o nosso grid, todas as ordens posicionadas, ordem de compra, o take profit, o stop aberto aqui. E é isso aí, pessoal. Não tem muito segredo. Vamos ver se ele pega alguma ordem aqui para ele montar o grid. E, cara, é isso aí. Tá aqui na compra. Vamos fazer uma na venda? Aí, tá vendido. Stop loss aqui em cima. Tal, no final do grid. Take da primeira ordem aqui embaixo. E já era, é isso aí. Menos de um segundinho. Montou o grid. Percebemos que ele não piscou aqui, quer dizer que ele não atualizou. Ele só vai atualizar aqui quando ele mudar, tá bom? O tamanho da posição. Ó, vamos ver, ele vai pegar, se ele pegar o take ali, ele vai cancelar imediatamente todas essas ordens, vai limpar todo o grid. E aí você fica livre para poder fazer qualquer outra operação. Então, esse nosso robô de gradiente da Trader Evolution, é isso que ele faz, cara. Ele pega o teu preço, que você executa a ordem ali, tá bom? E ele, com base no preço que você abre a sua posição, ele monta o grid. Beleza? Então, esse aqui é o nosso robôzinho de gradiente. Vou fazer só mais alguns testes aqui para vocês verem, ó. Como vendi, montou, galera, cara, não tem erro. Ele funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. É o, para mim, é um dos melhores robôs que você pode ter de gradiente para fazer operação manual. Primeiro que é de graça, segundo que não tem limite de contratos, então você pode operar quantos contratos você quiser. Está disponível no nosso Drive, só você entrar, fazer o download, importar. Quando você adquire, você recebe material de como você faz tudo aqui dentro da plataforma Trader Evolution. É muito tranquilo, cara, muito simples, tá bom? E não tem erro, não tem segredo. Um dos melhores robôs que você vai ter de gradiente linear aqui no mercado, sem dúvida alguma, é esse aqui que opera de forma manual, tá bom? E aí, você pode depois solicitar, se você quiser, alguma outra configuração a mais, para o robô poder rodar diversos. Ah, eu quero que ele comece a montar o grid 10 horas que ele compre, ou que ele venda, ou que ele faça conclusão uma média, ou na banda de bônus, ou sei lá, qualquer coisa. Dá, obviamente, para você poder ajustar e adaptar isso aqui, tá bom?
Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixei o nosso robozinho aqui no Profit também trabalhando. O robozinho do Profit está trabalhando aqui também, montando grid. Está comprado aqui, vendido aqui. Cara, o gradiente linear é uma estratégia que, se você tiver a manha do gato, e se você não for um cara afobado, não for um cara ganancioso, cara, você consegue tirar dinheiro do mercado todo santo dia com isso aqui. De verdade, mano. Se você tiver um capital bacana para você colocar, fazer as análises, fazer os estudos e colocar isso aqui para rodar, mano, não tem erro, cara. Você consegue fazer isso aqui de forma satisfatório, tenho certeza absoluta. E não esquece, cara, todos esses robôs estão disponíveis no nosso Drive, tá bom? A gente tem o robô da Nelogica e tem aqui também o robô da Trader Evolution. Estão disponíveis nos seus respectivos drives. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo aqui abençoe sua vida, que você consiga tirar bons proveitos desse material, tá bom? Eu vou deixar aqui mais uma vez, aqui no Profit eu só tirei, já deixou a Nextile de novo aqui, contido. Deixa eu colocar ela de novo aqui no ladinho, só para a gente poder ir acompanhando enquanto eu vou descer o código de novo para você poder copiar, cara. Se você não viu e tal, tá aqui o código. Ó, vou passar devagarzinho aqui, tá? Para você poder copiar. Mas lembrando que esse código estará disponível no nosso Drive, beleza? É só entrar lá, fazer o download e meter bronca. Beleza, meu querido? Tamo junto. Forte abraço, vambora para cima. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Partiu, vamos.